Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, como é que vocês estão? Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana, né? Segunda semana de janeiro, estamos aí na luta, tá? Hoje nós vamos falar de uma palestra que todo mundo já deve ter ouvido, mas queria lembrar de vocês de que anotem o que vocês estão comendo, tomem água e façam atividade física. Verdade. O tema da nossa palestra hoje é Aprenda a lidar com os problemas emagrecendo. Todos nós temos, uma tendência maior e menor grau de ampliar os nossos problemas. Qual é o tipo que você é? Do tipo que amplia os seus problemas, tipo numa lente de aumento, né, Cláudia? Isso. Na verdade, às vezes os problemas eles não são tão graves quanto parece, mas o que gera? Gera uma ansiedade, né? Gera uma coisa, como é que eu vou resolver? E depois de resolvido, a gente olha assim, putz, nem era tanto assim. Verdade. Mas então, como é que tu encara esses problemas, né? Às vezes as pessoas que têm pouca fé, ou às vezes as pessoas que são muito inseguras, até as pessoas que já têm algum problema, né? De ansiedade, isso só vai ampliando mais ainda, né? Uma coisa que poderia ser resolvida, ela acaba gerando, assim, semanas e semanas de ansiedade. A gente até dá como exemplo uma máquina fotográfica. Se tu vai tirar uma foto e tu foca no detalhe que tu quer tirar a foto, tu esquece, a máquina não registra mais nada que tá. Ela só vai focar onde exatamente tu quer. E nos nossos problemas ele é assim também, né, Cláudia? Somos os únicos responsáveis pela dimensão, né, o tamanho dos nossos problemas. Se você é do tipo que se desespera diante do problema ou você domina a situação, como é que você é? Se você bate o carro e é uma pessoa desesperada, né? Por exemplo, se eu bato o carro, eu já choro, já fico, ai meu Deus, o meu marido assim, não tem problema, tem seguro, cuida, tá tudo bem, tá tudo certo. É a visão que tu dá pro problema. Só que muitas vezes, qualquer probleminha, a criança tá chorando, ou o marido fez isso, ou tem uma dívida que tu não tá pagando, a pessoa já não consegue dormir. Isso vai gerando o quê? Mais preocupação. Chega no outro dia, o nosso corpo quer de alguma forma, ele quer relaxar. Ele precisa sanar isso. Como é que a gente sana isso? Às vezes com uma caminhada, uma atividade física ou comendo. É verdade. E quando você comer. Quando você se abate porque não consegue resolver aquele problema, você apela para uma válvula de escape. Qual é a válvula de escape normalmente? A comida. A gente quer solucionar aquele problema e a gente não consegue aquilo ali, a gente apela para essa válvula de escape, né? Ou você, aqui diz assim, ó, você apela para a válvula de escape na tentativa de aliviar o seu problema. Ao contrário, você acarreta um outro problema diante daquele existente, onde nós ainda falávamos disso. Eu tô com um problema, eu não tô conseguindo resolver. Eu apelo para uma válvula de escape que é a comida. O problema não vai ser solucionado porque eu comi. É essa consciência que a gente tem que ter. Problema nenhum é solucionado porque a gente comeu. Ao contrário, nós estamos acarretando um outro problema que é de estar acima de peso. E aquele problema, lá no início, existente, que fez eu comer, ele continua, né, Cláudia? Eu vou estar com dois problemas. Eu lembro que eu morava num apartamento quitado e a gente uma família era maior e a gente queria comprar uma casa e a gente comprou a casa e a casa foi financiada de 20 anos. Só que a gente passou por alguns perrengues para pagar essa casa. Então, durante 20 anos, eu fiquei comendo e ansiosa. Às vezes dava, às vezes não dava. Meu Deus, essa casa, eu tenho que pagar essa casa, meu Deus. Sempre assim, às vezes vinha o 13º, alguma coisa, a gente pagava. 20 anos comendo e engordando, e aquilo sempre na minha cabeça. Um dia, eu quitei a casa de 20 anos e continuei gorda, com 115 quilos, e continuei comendo. Daí, o que a mente faz? Tá, qual é o outro problema que eu vou procurar? Poder ficar comendo. Ontem nós ainda falávamos, ainda perguntamos isso, tá, mas e tu conseguiu quitar a casa comendo? Não, tu acarretou um outro problema, né? Se tu já tava com problema pra quitar aquilo ali, tu acarretou um outro problema que tu não precisaria. Na verdade, a gente sempre se coloca em um local de vítima ou de culpa pra poder estar beliscando, comendo o tempo inteiro. Eu preciso ser feliz. Eu não vou me preocupar com isso aqui, não. Eu vou comer agora porque eu não sei o dia de amanhã. E daí tu vai fazendo esse prolongando. Segunda-feira eu começo. Essa segunda-feira também nunca chega. Você tem que reavaliar a sua postura. Por exemplo, assim, diante de uma crítica, você fica triste, você fica com raiva, você fica magoado, tu fica inseguro, tu fica deprimido, a gente fica ansioso. Será que a pessoa... É isso que a gente tem que perguntar. E será que a pessoa que te criticou tanto, ela não tá tentando
ver em você uma coisa que ela não está conseguindo? Às vezes as pessoas, por exemplo, assim, quando tu encontra uma pessoa mal-humorada, ela não tá num bom dia, né? E daí tu diz, meu Deus, como ela tá grosseira, coisa e tal. Às vezes ela tá jogando pra ti o problema dela, né? É como a gente falou semana passada. Eu coloco um vestido e 10 pessoas dizem, que vestido lindo, que vestido maravilhoso. Outro dia eu vou pra uma festa e uma pessoa diz assim, essa cor não sei, não te caiu bem. Pronto, nunca mais eu coloco aquele vestido. Quer dizer, 10 E pessoas... os elogios antes, por que eu dou tanta importância para uma fala no meio de 1 milhão? Pro negativo, né, Cláudia? Comparando também o nosso peso com a balança. Eu vou lá e já emagreci 10 quilos e 400 gramas. Subo na balança, aumentei 400 gramas, eu me arraso. Eu não participo na reunião, eu fico quieta, eu fico pensativa. Tá, mas e os 10 quilos? Perdeu a importância diante das 400 gramas? Emagrecimento nunca vai ser número exato. Sempre a gente vai cair de boca em alguma coisa. Ela é um aprendizado. Mesmo depois lá de magra, vai ter momentos que tu vai exagerar. E daí? É aprendizado. Bola pra frente. Eu não posso pegar aquele escape ali, aquele momento que eu comi aquilo tudo, e aquilo ali virar uma miscelânea. Aí eu como hoje, como amanhã, dane-se, tá? Hoje é dia 13 de dezembro. Isso. O que você já fez nesses 13 dias? Ainda tá de férias? Ainda tá lá com a boca no panetone? Deu, sai fora? Acabou? Acabou. A frase daquela que a gente fala... o que engorda não é do Natal ao Réveillon, né? Lá em Balneário Camboriú ainda falávamos do panetone. Quem comeu, comeu. Quem não comeu... Chega! Zerou, tá? Voltem! Acabou a história do panetone, né? E aqui também nos diz assim, pare de ver os problemas com uma lente de aumento. Em vez de você ficar pensando no tamanho do problema, foque na solução. Alivie o seu cérebro para que ele trabalhe a seu favor. Enquanto tu tá vendo o tamanho do problema, tu não consegue pensar na solução. Tu tá ocupando o teu cérebro pensando no problema. Então o que tu faz? Não faça esse problema tão grandioso, porque às vezes nem é. E foca o teu potencial na solução desse problema que tu estás vivendo, né? Quantas vezes a gente faz, você já deve ter feito assim também. Ai meu Deus, se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Passa-se 15 dias, e se acontecer aquilo? Passou os 15 dias, tu comeu, tu sofreu, tu não dormiu, coisa e tal. E muitas vezes nem aconteceu o problema. Não acontece nada, mas tu gastou energia 15 dias com aquilo. E onde é que foi teu emagrecimento? Quando a gente fica gastando energia com outras coisas, a gente esquece da saúde. Porque a gente já está abalado emocionalmente e também biologicamente, porque o organismo, a físio do nosso corpo, ele reage. Ele vai querer mais açúcar porque ele precisa de energia, ele vai querer carboidrato porque ele precisa de energia. Então, assim, o problema também, comendo ou não comendo, ou ele vai acontecer ou ele vai ser resolvido. É verdade, encare o problema como situações que lhe ajudam a crescer. Isso aí eu acho tão interessante, essa frase, né, Cláudia? Pega lá os seus problema e cresça junto com ele, ache soluções, você vai ver quantas vezes nós passamos por uma situação difícil e a gente já disse assim, isso aí só fez eu crescer, me fortificou. Quantas vezes nós duas dissemos às vezes a gente isso só nos fortificou, tá, Cláudia? Quando a gente tá no meio do furacão, no olho do furacão, a gente se sente assim, meio que sozinha, meio que abandonada, meio que levei uma bolada nas costas, meio como é que eu vou resolver isso? E, meu Deus, e como é que eu faço? Passou, tu diz assim, puta, eu fiquei mais forte. Eu consigo lidar. A velha história, Deus não dá cruz maior do que... Depois ainda tem um pedacinho que ainda fala nisso, né? Aqui, semana passada nós falávamos, ontem até lembramos na reunião, daquele exemplo que nós demos, que nós falamos semana passada, não chore por leite derramado, limpe o fogão. Não chore pelo que passou, já era, mas agora limpe o fogão. Tome uma atitude. O que nós dissemos agora? Quem comeu o panetone comeu, quem não comeu acabou, né, Cláudia? Tem que ter isso aqui, né? Normalmente, olha só que legal isso. Normalmente a vida apresenta o problema para quem tem condições de resolver. Isso. Então ninguém ganha cruz maior do que pode carregar. Então se tu tem um problema, tu vai conseguir resolver, tá? Eu gosto de conversar com pessoas de mais idade, que as pessoas dizem, isso aí tu vai ver que já resolveu, eu já passei por isso. Porque eles têm sabedoria, eles já passaram tanta coisa. E daí a gente fica assim, ai meu Deus. Daqui a pouco tudo passa. E quantas vezes a gente sofre por antecedência, né? Eu mesmo, Luísa, tinha coisas, atitudes na minha vida que eu tinha que tomar e eu tava sofrendo e eu ia procrastinando aquilo ali pelo sofrimento que eu, entre aspas, achava que ia acarretar.
Daqui a pouco tem um momento que tu tem que tomar atitude, que tu toma aquela atitude e nada daquilo aconteceu. Tá, mas e as noites mal dormidas e os alimentos que eu comi sem necessidade, naquela ansiedade para resolver aquilo ali? Então, às vezes, o problema não é tão grande. Não bote uma lupa. Será que nós não estamos botando uma lupa no nosso problema? Isso. Né? Isso aí, né? E que tipo de pessoa que você é? Aqui, o problema, como a situação, você vê o problema diante da situação enfrentada, você enfrenta o problema de frente? Você trata ele de frente? Ou você vê ele com uma lente de aumento, você faz ele grandioso? Ou você é aquele tipo de pessoa que vê com desespero? Qual é o tipo de pessoa que você é, né, Cláudia? Na vida da gente tem cada problema que só a gente pode resolver, a gente não pode passar para ninguém. A gente não tem como passar isso para outra pessoa. Eu não sei se algumas pessoas já passaram por isso, mas, por exemplo, de madrugada tu tá com teu filho com febre, e tu tem que sair e não tem carro e não tem nada, e tu sai e tu tem que resolver, e depois tu resolve, tu volta pra casa, pronto, eu consegui resolver. Tem outros problemas de dívida, tem outros problemas de saúde que a gente passa, né? Agora teve esse momento da pandemia. A gente vai passar por ele de qualquer forma. Escolha a forma que tu quer passar. Bem tranquilo, comendo, desesperado, ou com fé em Cristo, né? Como é que é, né? Então, pra gente finalizar, eu achei muito legal essa frase que eu ainda anotei. O problema não é ter problema, porque problema todos nós temos, e sim como você lida com o problema, né? Isso, como você olha pro problema. É isso aí, meninas, que a nossa semana então seja iluminada, estamos juntas, né, qualquer coisa nos chamem ali, mas nós estamos juntas com vocês e vamos fazer o ano de 2022 diferente na nossa vida. Isso. Ainda falávamos, né, Cláudia, de uma palestra que nós fizemos e que dizia assim, o tema da palestra, é justo todos poderem comer menos eu? Daí a gente se perguntava, mas o que é justo? Justo é a gente entrar mais um ano acima do peso e terminar ele acima do peso? É isso que é justo? Não é justo. E já estamos na metade de janeiro, então tome atitude. Ontem a gente falava na palestra, motivação é ação. Tome atitude na sua vida. Saia para caminhar, planeje a sua alimentação, tome água, faça as coisas certas, porque ninguém vai fazer isso por você. O emagrecimento é você com você mesmo. É solitário. Ninguém bota uma arma na tua cabeça para te comer. E as vitórias desse emagrecimento, ela também é só tua, né? Um beijo no coração, beijo. Uma semana iluminada. Deus abençoe, foco, força e fé. É isso aí, estamos juntinhos. Beijo, tchau. Bora lá.